eu chamo você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos muito parecidos. Os dois dizem respeito à mesma cena. Mateus capítulo 26, versículo 6, indo até o 13. Mateus 26, do 6 ao 13. Pensando nisso, pensando nesses dois textos, depois um deles será o Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero que você medite comigo sobre o seguinte: quem está na igreja de Cristo? Quem está ao redor de Cristo? Quem está no grupo de seguidores de Cristo? E quem sou eu no meio desse grupo? Quem devo ser eu nesse grupo que podemos chamar de igreja? Capítulo 26, versículo 6, indo até o 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora, algumas páginas lá adiante, João, capítulo 12, versículos 1, indo até ao 11. João, capítulo 12, versos 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. E aqui, com mais detalhes, João está falando sobre esta mesma cena, esta mesma narrativa. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse algum cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Quem está na igreja de Cristo? O significado de igreja é assembleia de pessoas tiradas para fora, eclesia, que quer dizer tirados para fora, um grupo de pessoas tiradas de um sistema, tirados para um movimento, tirados de uma forma de ser para outra. Então, quando Jesus chama a igreja de igreja, ele está falando exatamente isso. Eu e você somos tirados para fora. O significado de igreja, por muito tempo, foi praticamente congelado, foi estagnado nessa ideia de patrimônio. Você já viu que existem pessoas que
quando chegam numa cidade, querem logo ver onde está a igreja. Então, trata-se de um local, de uma construção, de uma cruzinha em cima, etc. Você diz, eu quero achar a minha igreja aqui, onde eu vou encontrar, pensando logo num patrimônio, pensando logo num templo. Outros pensam a igreja como uma instituição, como uma associação. Então, estamos num mundo que precisa redescobrir o que é ser igreja. E talvez essa é uma das tarefas mais difíceis que temos, é entender quem é a igreja de Cristo. E nós mesmos que estamos na igreja do Senhor, precisamos reinterpretar o que é ser igreja. Sabemos que a igreja não é um lugar, é um ambiente. Sabemos que não é um patrimônio, são pessoas. Quando fecharmos as portas aqui, apagarmos a luz e irmos para a nossa casa, não há nada de diferente aqui nesse lugar, é apenas um prédio. A igreja do Senhor estará espalhada, onde eu e você estaremos. Nós, pessoas, seres humanos, somos a igreja do Senhor Jesus. Sabemos que a igreja não é instituição, é um movimento, não é uma religião, é uma grande família. É fácil sabermos quem está na igreja instituição. É quem tem o nome no rol de membros da igreja. É fácil sabermos quem está na igreja templo. É só olharmos aqui quem está sempre por aqui, quarta-feira, domingo, etc. Mas a minha pergunta é, quem está na igreja dos adoradores verdadeiros? Quem está ali próximo de Jesus? Quem está colado com o Mestre? Quem está na igreja dos santos, dos salvos? E a gente fica surpreso quando começamos a entender quem é a igreja e entendemos que há pessoas na igreja que talvez nunca tiveram um encontro com Jesus, e há pessoas na igreja que estão ali sendo usados por Deus, tiveram um encontro verdadeiro, tiveram a vida transformada e estão trabalhando pelo reino de Deus. Esses dois textos nos ajudam a entender isso. A última semana de Jesus, um grupo de pessoas com Jesus numa casa, na casa de Simão, o leproso. Em outras palavras, alguém que Jesus curou. Simão era um nome muito comum naquela época, como é João nos nossos dias, ou José. Era Simão entre os judeus. E provavelmente esse apelido, Simão o leproso, alguém que tinha sido leproso e que tinha sido curado por Cristo. Então, quem estava lá? Em primeiro lugar, Simão o leproso estava lá. Versículo 6, capítulo 26 de Mateus, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Então, igreja é lugar de gente que foi restaurada. Mateus diz que o encontro ocorreu na casa desse homem, o leproso. Nada mais sabemos sobre este homem, mas temos a ideia de que ele tenha sido curado por Cristo em algum momento do ministério de Jesus, e agora ele, na última semana de Jesus, antes da crucificação, sem saber que Jesus seria crucificado, Jesus tinha entrado por aqueles dias em Jerusalém, e ele chama para um jantar na sua casa. É provável que esse Simão esteja oferecendo uma refeição em homenagem ao Senhor Jesus. Quem sabe em gratidão ao Senhor Jesus. Os leprosos eram segregados, eram desprezados, não podiam conviver com a família, não podiam conviver dentro da cidade, ficavam desempregados porque não podiam trabalhar. Quando um leproso andava pelas ruas ou pelas estradas fora da cidade, e alguém vinha distante, ele tinha que gritar, cuidado, leproso, leproso, para que a pessoa passasse longe dele, para não ter o risco da contaminação, porque eles pensavam isso, que a lepra era uma doença contagiosa. Então, eles conheciam muito bem o que era o preconceito
e sabiam qual era a experiência do desprezo, da humilhação. E quando eu vejo esse ex-leproso, agora curado por Jesus, agora num jantar, agora junto com outras pessoas, celebrando a sua volta à sociedade, celebrando junto com Cristo a sua nova vida como ex-leproso, mas como curado agora, eu vejo que a igreja de Cristo é o lugar de quem foi ou quem é ex alguma coisa, quem já foi alguma coisa que significava a segregação, significava o preconceito, a discriminação, porque na igreja de Cristo, entre o povo de Deus, existem os ex-adúlteros, ex-drogados, ex-alcoolistas, ex-homossexuais, ex-prostitutas. Aliás, existem outros coisas menos dramáticas, os ex-caloteiros, os ex-desonestos, os ex-mentirosos, os ex-violentos. E aí você diz, eu não sou nada disso. Mas existem também os indiferentes contra Deus, indiferentes para com o Evangelho de Cristo, o que também nos afasta naturalmente da presença de Deus, o coração fechado para Deus, em nome de uma falsa justiça própria. É por isso que Paulo, o apóstolo, escreve em 1 Coríntios capítulo 6, veja bem esse texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí ele conclui dizendo, tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Uma mudança de vida, uma mudança que faz com que a gente diga, eu sou ex alguma coisa, mas agora lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Então não interessa quem você foi no passado, Cristo te comprou, te justificou com o precioso sangue dele na cruz do Calvário. E você não precisa mais se preocupar com o seu passado. O passado está perdoado. Alguém disse certa vez, um pregador, falando sobre a justificação, de que na justificação em Cristo, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Não é que Deus sofra de amnésia, mas a ideia é de que Deus não os leva mais em conta de forma alguma. E ele diz, Deus lança nossos pecados no mais profundo mar, e ainda coloca uma plaquinha dizendo, é proibido pescar aqui. Isso é justificação em Cristo. A igreja é um lugar de ex alguma coisa, passados, mas que já foram tratados em Cristo. Aleluia. Também Lázaro estava lá. João capítulo 12, versículo 1, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então a igreja do Senhor é um lugar de vida e ressurreição. Pessoas que provaram a morte espiritual, a morte emocional, a morte existencial, mas provaram vida em Cristo. Ressurreição em Cristo. Quando eu vejo Lázaro ao lado de Jesus, vejo que a igreja é o lugar de pessoas que provaram aquelas situações impossíveis e de repente a ação de Deus traz a vida. Por exemplo, conheci um casal, tive a oportunidade de ser pastor deles. E o testemunho deles é tão interessante. Eles tiveram um casamento muito difícil, turbulento, não conheciam a Cristo, e veio a separação. E depois da separação, 8 anos, cada um vivendo a sua vida dissolutamente,
até outros relacionamentos, etc. Mas de repente Jesus entrou na vida lá, de repente Jesus entrou na vida aqui também, e 8 anos depois eles se unem novamente para celebrar a vida e dizer: aquilo que estava morto foi resgatado, aquilo que estava morto voltou a viver. Então, a igreja do Senhor é o espaço para quem já provou situações tão absolutas de morte em alguma área da vida, e que de repente ali Cristo sopra a vida, a ressurreição. Aleluia. Esse é o espaço da igreja de Cristo. Mas também, João capítulo 12, versículo 2, que lemos, Marta servia. Então, a igreja do Senhor é um lugar de serviço, é um lugar de pessoas que servem. Marta é o grande exemplo bíblico de serviço. Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro, representa uma das faces mais importantes e necessárias da vida militante da igreja. O serviço, de alguma forma, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para quem não conhece a Cristo. O serviço de estender a mão um para o outro, ajudar aqueles que precisam. A igreja existe para servir. A igreja não existe para manter algum status, ela não existe para ser servida, ela existe para estender a mão e servir. Servir não promove ninguém, servir não promove o status de ninguém, servir não dá ibope, mas nós não somos chamados por Cristo para ter status, para sermos servidos ou para termos ibope. Nós somos chamados para servir, estender a mão e servir, a exemplo de Cristo, imitando Cristo com a bacia e a toalha amarrada na cintura, lavando os pés dos discípulos, prestes a ir para o Calvário, prestes a ir para o Monte das Oliveiras, e depois dali a prisão, e a casa de Caifás e o Calvário, a cruz. Ronaldo Lidório, que hoje é o maior dos missiólogos entre os brasileiros, diz o seguinte: a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, não é se expandir, nem conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer para si mesmo, é perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus, é se desglorificar para glorificar ao seu Senhor, e isso através do serviço ao próximo. Precisamos disso. Quando falo sobre isso, lembro-me de uma situação em que eu estava em tratamento médico numa cidade, numa capital, e aí estava eu com os familiares, e aí o meu irmão disse assim: vamos hoje participar de um culto na igreja tal, vamos, né? Estava chovendo, então quando a gente chegou no templo, no local de culto, havia um senhor com um colete azul, um guarda-chuva, na entrada do estacionamento do templo. E esse senhor estava com um terno, gravata, parecia bem apresentável, mas com o colete, o guarda-chuva, e ele educadamente pediu para abaixar o vidro e perguntou: boa noite, vocês são visitantes? Sim, somos visitantes. Então o local de estacionar é bem lá, ó, pertinho daquela porta lateral, vocês podem deixar o carro lá, um lugar mais próximo, para os visitantes sentirem mais à vontade. Ok, entramos para lá. E depois meu irmão disse assim: você sabe quem era esse homem? Eu falei: não, nem tenho ideia. Ele disse: um desembargador aposentado, está aqui como diácono da igreja, servindo. Pela sua função no Estado, ele poderia estar aqui na frente, criticando o louvor, criticando o pastor, a mensagem e tudo mais. Mas está
servindo. Não é um grande exemplo para mim e para você? A igreja precisa servir. A igreja é lugar de Martas, lugar onde gente serve, pessoas servem. E se queremos ser parecidos com Cristo, podemos começar servindo. Podemos começar estendendo a mão. Podemos começar nos esvaziando de nós mesmos. Como diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou da sua glória para vir e morrer por nós. Mas também está lá a outra irmã de Lázaro, Maria. Maria estava lá, entre esse grupo de pessoas. Veja João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Igreja é lugar de adoração, ambiente de adoração. E esse ambiente é feito por adoradores também. Gente que serve, gente que tem testemunhos de ressurreição, gente que tem testemunhos de eis alguma coisa, e gente que adora intensivamente, adora com todas as forças da alma. E quando falamos de adoração, não estamos falando apenas do quadrado adoração que se chama música, ou louvor, ou qualquer coisa ligada à arte. O adorador é aquele que adora orando, aquele que adora glorificando a Deus, aquele que adora também cantando, mas aquele que adora servindo, aquele que adora evangelizando, aquele que adora discipulando pessoas. Então, adoração quer dizer levar tudo de si para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Quando isso acontece, a adoração está acontecendo. E essa mulher parece ser o centro dessa narrativa. Diz o texto que ela tinha um alabastro, que era um pote feito de pedra, uma pedra que somente era encontrado numa cidade egípcia chamada Alabastron, por isso o nome alabastro. Era um semelhante a mármore, um pouco mais maleável e que dava para ali esculpir um pote de perfume, um pote com boa aparência, mas era um material muito caro, diga-se de passagem. E o que estava dentro era mais caro ainda. A Bíblia diz que era um nardo, bálsamo, feito da raiz de uma planta também que só era encontrada na Índia e crescia nas montanhas do Himalaia. É chamado de cravo indiano. E essa planta produzia esse perfume caríssimo. Esse perfume muito, muito, muito caro. A Bíblia diz que eram 300 denários. Denário era um dia de trabalho de um trabalhador mediano. Digamos que hoje, 300 denários seriam mais ou menos 60 mil reais. Era um perfume muito caro, você não vai encontrar no boticário. Mas ela tinha esse perfume na sua casa. E quem tinha perfumes caros, normalmente fazia um pequeno furo no vaso de alabastro, ou então esculpia a tampa, uma tampinha que fechava, e usava em ocasiões muito, muito especiais, um pouquinho do perfume. E esse perfume, com este preço, daria para uma pessoa usar ao longo da vida e ainda passar para alguém, seria algo para se usar nas datas muito especiais. A Bíblia Sagrada diz, no texto de Mateus, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. No texto de João diz que ela baixou-se aos pés de Jesus e derramava o perfume aos pés de Jesus e enxugava com os
cabelos. Pois bem, essa mulher entregou o que de mais precioso ela teve. E provavelmente, este vaso de perfume foi o presente mais caro que Jesus tenha recebido ao longo do seu ministério. Com certeza, ela estava dando um testemunho vivo do que é adoração sacrificial. O entregar tudo ao Senhor, o melhor ao Senhor, a vida ao Senhor, entregar o que de melhor ela tinha na presença de Deus, na presença de Cristo. E ela foi criticada por isso. Um dos apóstolos, Judas, a criticou, dizendo: é caro demais. É caro demais assim para um dia só, né? E Jesus disse: não. E Judas dizia: por que não, ele fez as contas rápidas. Por que não se vende esse nardo puro e se dá aos pobres? E aí Jesus disse: os pobres vocês sempre vão ter, mas essa mulher quer oferecer o melhor para mim, porque sabendo ela que, quem sabe, eu serei embalsamado, ou ela já está profetizando isso com a sua adoração, já está me preparando para o que vem pela frente daqui 6 dias, daqui uma semana. Uma missionária que evangelizava crianças numa ilha, no sul do Pacífico, explicava que o costume de dar presentes no Natal era uma expressão de amor que lembrava o grande presente de Deus ao ser humano, Jesus Cristo. Dias depois, um menino daquela ilha veio à casa da missionária, trazendo um cesto de palha, e disse: eu te amo, missionária, quero te dar esse presente como prova da minha consideração pela senhora. Então, imediatamente, ela tirou do cesto uma linda concha, que a missionária sabia, só tem do outro lado da ilha. Esse menino deve ter andado dias a pé para buscar a concha, e voltado a pé para fazer este presente. E ela perguntou isso ao menino: por que você teve que ir tão longe para buscar a concha? E aí o garoto sorriu e disse: a caminhada é parte do presente. A caminhada é parte do presente. Assim é o presente do adorador. Assim é o presente do crente para Jesus. A gente não mede esforços para estar na presença de Deus. A gente não mede esforços para buscar a face do Senhor. A gente não mede esforços para orar. Vai ter a campanha de 21 dias de oração e busca a Deus. A gente não mede esforços para se entregar e desfrutar a face de Deus. Mas tem gente que não quer dar o nardo puro, que não consegue mais abrir, quebrar e derramar aos pés de Jesus, mas que nessa noite Deus levante entre o seu povo adoradores que quebrem o vaso e derramem toda a sua adoração a Deus. Que Deus faça isso com a nossa igreja. Nós arrumamos desculpas para não adorarmos, desculpas para não estarmos na presença de Deus. Eu estava lendo esses dias sobre o Domingo Sem Desculpas. Os atletas de Cristo, há um tempo atrás, fizeram essa publicação no blog deles. E eles disseram o seguinte: nós vamos inventar o Domingo Sem Desculpas. O que é isso? Para aqueles que têm sempre alguma desculpa para matar o culto dos domingos, uma ótima notícia. A igreja está preparando para o próximo fim de semana o Domingo Sem Desculpas. Não percam, saca só o que vai acontecer por lá nesse dia. Camas para aqueles que dizem que domingo é o único dia que tem para dormir até tarde. Capacetes de aço para aqueles que dizem: se eu entrar numa igreja, o teto vai cair sobre a minha cabeça. Cobertores para aqueles que acham a igreja muito fria. Ventiladores para aqueles que acham a igreja muito quente. Aparelhos de surdez para aqueles que acham que o pastor fala baixo demais.
protetores de ouvido para aqueles que acham que o pastor grita muito, cartelas e lápis especiais para anotar o placar dos hipócritas presentes, alguns parentes à disposição para aqueles que gostam de fazer ou receber visitas aos domingos e matam culto por causa disso. Pratos congelados para as donas de casa que não podem passar um só domingo sem cozinhar. Inauguração de um jardim super ecológico na igreja para os que curtem ver Deus na natureza, com grama, árvores e pássaros. Naturais, é claro. Domingo sem desculpas. Para aqueles que descobriram que nunca quebraram o vaso de alabastro na presença de Jesus. Que o nosso amor por Jesus não seja terceirizado. Que a gente quebre o vaso e derrame o nosso perfume aos pés de Jesus em adoração verdadeira. E adoração intensa. E adoração toda. Tudo aquilo que temos de precioso de adoração, oferecermos a Jesus. Alguns podem oferecer a sua lágrima a Jesus. Alguns podem oferecer o seu jejum ao Senhor. Outros podem oferecer a sua vida no trabalho do mestre, nos ministérios da igreja. Isso é quebrar o vaso de alabastro. Mas também, indo adiante, versículo 4, Judas Iscariotes estava lá. João 12, versículo 4. Certa vez uma irmã me perguntou isso. Ela disse se Jesus sabia que Judas iria traí-lo porque o escolheu para ser um dos apóstolos. Ele não previa desde o início que Judas faria um estrago, como fez? Acontece que quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele não escolheu pensando em obter sucesso com as melhores pessoas possíveis. Ele não estava escolhendo empreendedores, ele não estava escolhendo seres perfeitos, ele não estava escolhendo os melhores formadores de opinião da época, ele não estava escolhendo os pragmáticos, não. Ele estava escolhendo aqueles que ele iria dizer, é com esse jeito, é dessa forma que vai caminhar o grande projeto chamado igreja. E é impressionante isso. A igreja é um projeto divino, ela nasce no céu, mas com seres humanos, de carne e osso. Não são anjos que estão aqui, são homens, mulheres, somos nós, pecadores, somos nós, imperfeitos. E isso é um grande mistério. Jesus poderia ter usado outras tantas opções para este grande projeto chamado igreja, mas ele usa Pedro, que negou a Jesus. Ele usa Tiago e João, os dois irmãos irados, que são chamados de os filhos do trovão. Ele chama Tomé, o incrédulo. E ele chama Judas, o não convertido. Ele chama dois opostos da política da época, Simão Zelote, político radical. Simão Zelote seria como se fosse assim um chefe do MST, mais ou menos isso. E aí ele chama o Mateus, que era coletor de impostos para entregar os impostos para o império opressor, Roma. Então, no próprio grupo apostólico ele tem o defensor da pátria, ele tem o vendedor da pátria. Como conviver com um barulho desses? Agostinho de Hipona, teólogo lá dos primeiros séculos, diz o seguinte: sempre vamos conviver com a igreja do Senhor dessa forma assim, muito multifacetada. Vão ter salvos na igreja, vão ter não salvos. Vão ter pecadores arrependidos, vai ter pecadores que escondem o pecado e não se arrependem. Vamos ter cristãos nominais, vamos ter cristãos autênticos. E essa é a caminhada da igreja até que Cristo volte, até que, como diz o Senhor Jesus, o joio seja separado do trigo, isso pelas mãos do próprio Senhor. Alguém certa vez disse assim: sabe, eu não vou para a igreja, pastor, e talvez você já tenha ouvido isso. Eu não vou para a igreja porque, sabe,
A igreja é um lugar assim, de gente tão hipócrita, né? E tem tanta coisa errada, né? Isso me faz lembrar de uma frase de Max Lucado, aliás, Philip Yancey, grande escritor. Ele diz o seguinte: eu estava prestes a sair da igreja, porque achava que tinha pouca graça de Deus na igreja. Aí fui conhecer o mundo e descobri que não tem nenhuma graça de Deus lá. Aí eu voltei correndo para cá. Essa é a nossa história como igreja. Certa vez, alguém muito sabiamente disse, a igreja é como a arca de Noé. Dentro tem lá por 150 dias que ficaram dentro da arca. Imagine a cena. 150 dias com os pares de animais, machos e fêmeas, estressados, fazendo cocô, xixi dentro da arca, e aquele cheiro, assim, se levantando ali, durante todo esse tempo, e o estresse de ficar dentro da arca, e tudo mais. Mas é melhor estar dentro da arca, do que estar fora da arca, porque fora da arca está o juízo de Deus. Então prefira estar dentro da arca. Aí, não só Judas Iscariotes está, mas também os discípulos estavam lá. Veja Mateus 26, 8. Indignaram-se os discípulos. Significa que nessa casa, ao redor de Jesus, estavam também discípulos. Significa que igreja é ambiente de discipulado, de ensino por modelo de vida. A igreja é lugar onde se aprende a seguir a Jesus, gente sendo modelado pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. E aliás, só um esclarecimento aqui, ninguém é discípulo de alguém. Ninguém pode dizer, eu sou discípulo do pastor Marcos, ou eu sou discípulo do irmão tal, da irmã tal. Quem faz o discipulado, quem está cuidando de você, quem está levando você à semelhança de Cristo, está apenas te apontando Cristo, para que eu e você sejamos discípulos de Cristo. Então, somos discípulos do Senhor Jesus, e todos nós estamos nesse processo de discipulado. Eu também, de alguma forma, estou sendo discipulado. A igreja está sendo discipulada. Os crentes novos discipulados. Todos nós estamos em obras. Imagine a seguinte cena. Uma estrada, você indo com seu automóvel e, de repente, lá na frente tem um cara com a bandeirinha, né? E aí, o funcionário lá da Way com a bandeirinha dizendo... E logo à frente você vê uma placa dizendo em obras. Imagine o seguinte, até que Jesus volte, nós temos essa placa assim bem na nossa testa, em obras. Entendeu isso? Nós estamos em obras. Nós estamos no processo de discipulado. Nós estamos, alguns mais à frente, outros mais atrás, alguns mais adiantados, uns mais imaturos, outros mais maduros, uns mais ousados, outros ainda mais lentamente, caminhando na fé cristã, mas todos nós em processo de crescimento. O discipulado é um processo artesanal, o discipulado não é um processo rápido, ele é lento. Não existem fórmulas para amadurecimento espiritual. Não existem linhas de montagem para que lá no fim saia o discípulo perfeito do Senhor Jesus, alinhado para o dia da glória do Senhor. Mas nós precisamos entender que a igreja é esse ambiente de discipulado. Quando a igreja não discipula, ela começa a colher frutos ruins. Quando não entendemos que a caminhada com Deus é para sermos semelhantes a Cristo, discipulado é para irmos seguindo a Cristo, nos modelando em Cristo, olhando Cristo como nosso alvo, nós podemos colher frutos amargos. Como, por exemplo, os cristãos na outra América. Há um estudioso do movimento evangélico americano, Dr. Holland, que diz o seguinte:
sobre as igrejas hoje na América do Norte. Pesquisas de crentes por lá. Por isso, precisamos entender. Temos que receber o discipulado. Temos que ser discipulados e temos que discipular. Temos que ser discípulos. E ele diz, 20% dos cristãos nunca oram. Lá na América, 25% dos cristãos nunca lê a Bíblia, 30% nunca vão à igreja, 40% nunca contribuem, 50% nunca vão a algum tipo de estudo bíblico, 60% dos crentes lá nunca vão aos cultos noturnos, 70% nunca contribuem para missões, 80% nunca vão às reuniões de oração, 90% não fazem um culto em casa, 95% nunca levaram ninguém a Cristo. E nós precisamos que esse ambiente seja um grande ambiente de discipulado para a gente dizer assim, ó, nós não somos crentes, nós não somos religiosos, nós não somos seguidores da igreja presbiteriana, batista ou metodista ou Assembleia de Deus, nós somos discípulos de Cristo. Estamos mirando Cristo assim e imitando a Ele. E olhando para a Bíblia e tentando ser parecidos com Ele. Igreja à luz de Cristo. Igreja que segue a Cristo, que quer Cristo. Mas também a multidão estava lá. Diz o texto, capítulo 12, versículo 9 de João, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. As multidões sempre fizeram parte do cotidiano de Jesus. Eram os curiosos. A multidão era o grande número de pessoas. Eram as pessoas anônimas, sem compromisso, levadas ao léu das sensações. O discípulo tem nome. A multidão não tem nome, é uma massa. O discípulo tem compromisso com o mestre. A multidão não tem o compromisso, é apenas um momento. O discípulo quer o caráter do seu mestre. A multidão quer apenas o favor do mestre. O discípulo vive o cristianismo em profundidade até as últimas consequências. A multidão vive apenas a superficialidade do evangelho. E na igreja nós também temos discípulos e temos multidão. A multidão é que está atrás de alguma sensação nova, algum arrepio, alguma novidade. A multidão se decepciona aqui e corre para lá. A multidão não quer estar com Cristo na cruz. Essa mesma multidão lá de 5.000 homens e quem sabe mais alguns milhares de mulheres e crianças que recebem os pães e peixes na multiplicação, não estão lá quando Jesus vai para a cruz do Calvário. Aliás, nem os apóstolos estavam lá, com exceção de João. Nos momentos mais difíceis, precisamos entender, não somos a multidão, somos os discípulos. Os religiosos também estavam lá. Capítulo 12, versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar. Isto é, matar Jesus e também matar Lázaro, para que o testemunho de Lázaro não continuasse trazendo gente para os pés de Jesus. Os doutores da lei, os sacerdotes, eram escravos da instituição. Aliás, foram eles que levaram Cristo ao Calvário. O julgamento de Cristo foi social, civil, por causa da agitação social, mas também motivado pelo movimento religioso da época, pelos religiosos institucionais da época. Nós precisamos sim da igreja instituição, dos documentos do patrimônio, dos procedimentos, das formalidades, desde que tudo isso esteja ajudando, esteja se movendo para ser apenas uma engrenagem para o reino de Deus, que é tão amplo, de vidas serem salvas, transformadas. E o reino de Deus não é isso aqui, o reino de Deus é isso aqui, o espiritual, a vida com Deus, o evangelho chegando onde precisa chegar, pessoas sendo transformadas por Cristo. Agora corremos o risco da religiosidade quando a gente acha que essa pequena engrenagem administrativa, institucional, é o reino de Deus na totalidade. Precisamos
muito entender que na igreja de Cristo, entre aqueles que estão ao redor de Cristo, existem pessoas como Lázaro, que provou a morte e a ressurreição, Marta, o serviço, o ambiente de adoração, o ambiente de serviço, de discipulado. E quando isso acontece, nós podemos dizer: somos igreja de Cristo, faço parte deste povo. Agora, uma pergunta: se esse texto estivesse sendo escrito hoje sobre nós, reunidos aqui ao redor de Cristo, como eu seria visto entre todos esses? Será que alguém que está testemunhando vida, alguém que está servindo, alguém que está adorando intensamente como Maria, alguém que está na turminha dos discípulos ali, aprendendo, ensinando, mostrando o caráter de Cristo, em que grupo eu estou?